Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equação de segundo grau, tá? O que é uma equação de segundo grau? O que a gente estuda? É parecida com a equação do primeiro grau? Então, vamos lá. O que a gente vai ter que... O que nós vamos aprender hoje nessa aula? Nós vamos aprender o que são os coeficientes da equação, tá? Marquem essa palavra aqui, coeficientes, que é uma palavra muito importante, tá? Nós vamos entender o que é uma equação completa e uma equação incompleta. Até então, na equação de primeiro grau não tinha, né, isso, equação completa e incompleta. Na de segundo grau tem. Nós vamos descobrir o que são as raízes. Não é raiz de aipim, essas coisas não, tá? Raiz da equação. O que significa raiz, tá? Como se calcula e condições para sua existência. Condições para sua existência é quando que ela vai existir, tá? Quando que vai ter uma raiz, ok? E soluções particulares de uma equação de segundo grau, relação entre os coeficientes e as raízes, ok? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, nós temos os nossos objetivos. Nós queremos o que com essa aula de hoje? Nós queremos olhar para uma equação e reconhecer. Essa é uma equação de segundo grau. Eu vou resolver dessa maneira, tá? Nós queremos identificar os coeficientes da equação. São três coeficientes: o A, o B e o C. Quando ela é uma completa, tá? Reconhecer uma equação completa e uma incompleta. Quando que a equação é completa? Quando que ela é incompleta? E as condições de existência das raízes, ok? Obter as raízes da equação. O que quer dizer obter raízes da equação de segundo grau? Como assim raízes? Tá? É você achar a solução, tá? Achar a solução, a resposta. Então, vamos lá. E no final, aí, nós vamos querer solucionar problemas que envolvem equação. Nós não vamos conseguir ver tudo isso hoje, mas na próxima aula, com certeza, nós vamos fazer continuação dessa aula, ok? Então, vamos lá. A equação de segundo grau, ela vem desse jeitinho aqui, uma equação completa, tá? Ela vem assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Ela é denominada uma equação de segundo grau. Agora, vamos ver o que é uma equação de segundo grau, tá? O A, o B e o C vão ser números, tá? Então, o A, o B e o C são os coeficientes. Descobrimos quais são os coeficientes, tá? O A sempre vai ser um número que vai vir acompanhado de x ao quadrado. O B sempre vai ser o número que vai vir acompanhado de x. E o C sempre vai ser o número sozinho. Vamos dar um exemplo de uma equação. Eu posso colocar aqui, ó, 2x ao quadrado. Não precisa necessariamente mais, tá? Pode ser menos. Menos 4x menos 2. Não precisa ser só um mais, tá, gente? Ali é... Então, o coeficiente A vai ser o 2. Então, nesse caso, nessa equação, o A é 2. O B é menos 4. Eu só uso números e os sinais, tá? E o menos 2 é o C. Ok? Então, o A sempre vai ser esse aqui que vai vir com x ao quadrado. O B sempre vai ser o que vai vir com x. E o C sempre vai ser o que vai vir sozinho, sem nenhuma variável. Gente, x é a variável, tá? O que quer dizer variável? Que muda, tá? Variar. Vamos variar um pouquinho, vamos mudar um pouquinho. Muda. Então, em cada equação, x vai ser um valor, tá? Então, vamos lá. E A sempre tem que ser diferente de zero. A nunca vai ser zero numa equação de segundo grau. Jamais, tá? Jamais A vai ser zero. Se A fosse zero, então não seria uma equação de segundo grau.
tá? E o que determina o grau é o expoente da variável x. Por que isso aqui é uma equação de segundo grau? Porque eu tenho x ao quadrado, tá? Na equação de segundo grau, eu tenho x ao quadrado. Por isso que é de segundo grau. Por que a de primeiro grau é de primeiro? Porque tem variável x. Ó, x mais 2 é igual a 4. Essa é uma equação de primeiro grau. Como eu sei isso? Porque aqui em cima do x eu tenho um escondido, tá? Então, é de primeiro grau. A de segundo grau vai vir sempre com o expoente 2, tá? Então, por isso que ela é determinada de segundo grau, certo? Vamos ver aqui. São exemplos de equação de segundo grau. Pegamos mais exemplos de equação completa e incompleta. Uma equação completa, ó, x ao quadrado menos 4x menos 3. Quem é o A? Gente, na frente do x tem o 1, a gente só não coloca, tá? Então, o A vai ser 1, ok? O B vai ser menos 4. Ah, mas o sinal tem que ir junto? Sim, tá? O A vai ser 1, o B vai ser menos 4, e o C é quem? O C é o número que está sozinho, tá? Menos 3. É a primeira coisa que eu vou fazer quando eu estudo uma equação de segundo grau. Reconhecer as letras, né? Que são os coeficientes. Quem é A, quem é B, quem é C. Mas, professor, e quando não tiver alguma? Eu vou explicar agora, tá? Essa é uma completa, por isso que vai ter todas. Ó, o A é o número acompanhado de x ao quadrado, o B é o número acompanhado de x e o C é o número que está sozinho. Consigo identificar os coeficientes? Então, já fiz o primeiro passo da resolução. Quando a equação é incompleta? Pode? Sim, só não pode deixar de ter o A, né? O A tem que estar aqui, porque se não tiver o A, deixa de ser uma equação de segundo grau. Nesse caso aqui, eu tenho o A, que é 1, e eu tenho o C, que é menos 9. Ah, não tenho B, então o B é considerado zero, tá? Não tem. Então, se fosse colocar numa prova quem é B, a gente colocaria que B é zero. Tenho também aqui, ó, que 6x ao quadrado é igual a zero. Eu tenho A, que é 6, eu tenho, o B eu não tem ninguém lá, né? E o C, zero. Ok? Vamos prosseguir aqui, então. Isso é uma equação incompleta. Tem outro caso aqui? Tem, de uma equação incompleta. Temos aqui que eu tenho A e eu tenho B. Isso pode acontecer? Sim. Quem vai ser meu A? Menos 4. Olha aqui, ó, menos 4. Quem é meu B? 2. Não tem necessidade de ficar colocando mais 2, né? A gente sabe que o número sem sinal é um número positivo, certo? Então, os coeficientes são esses, tá bom? Primeiro, vamos reconhecer. A equação incompleta é quando falta algum coeficiente. Aqui está faltando, no caso, o B, tá? Aqui, no caso, está faltando o C. A equação só é completa quando eu tenho os três, tá? Quando eu tenho A, B e C. Aqui, ó, nesse caso aqui eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C, ok? A nunca pode ser zero, não existe isso, tá? Se A for zero, não é uma equação de segundo grau, certo? Espero que vocês tenham entendido o que são os coeficientes. Vamos continuar aqui. Raiz de uma equação de segundo grau. Vamos ver agora o que são as raízes, gente. Raízes é achar a solução, certo? Raiz é achar a solução. Se eu tiver uma equação desse tipo aqui, ó, eu tenho A e eu tenho C. O A é 1, o B não está aqui, B é 0, e o C é menos 9. Quando isso acontecer, gente, eu vou resolver da seguinte maneira. Ó, x ao quadrado é igual a 9. Eu vou fazer igual, menos 9, quer dizer. Vou fazer igual eu fazia na equação de primeiro grau. X para um lado, número para o outro, ok? Ó, x fica desse lado aqui, o 9 passa para o outro lado,
positivo. O que eu faço agora? Vocês lembram que quando eu passo um número de um lado para o outro, se ele estiver dividido de um lado, passo multiplicando? Então, aqui não tem ninguém multiplicando ou dividindo, mas tem uma raiz. Quando isso acontece, eu quero jogar o expoente para o outro lado, eu jogo em forma de raiz quadrada, tá? Aqui. O 2 veio parar aqui no radical, tá? Então, já estou achando a solução. A raiz de 9 é positivo 3 e a raiz de 9 também é negativo 3. Então, as raízes dessa equação é mais 3 e menos 3, tá? Aí, para você achar, para você substituir na equação, ver se você acertou, é só colocar no lugar de x mais 3 e menos 3. Ok. Mas isso é quando eu tenho o A e o C. Eu resolvo dessa forma. Se eu tiver uma equação completa, eu uso a fórmula, gente. Eu uso a fórmula de Bhaskara, certo? Então, vamos gravar este nome aqui. Fórmula de Bhaskara. Certo? O que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é isso aqui. Só que aqui ela está muito completa e nós vamos dividir ela em duas partes, para ficar mais fácil para a gente resolver. Tá? Então, vamos para a primeira parte. Na primeira parte, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Delta é igual B ao quadrado menos 4AC. Ai, Jesus, o que é isso? Delta é esse triângulozinho aqui. Nós vamos chamar sempre de delta, tá? Delta. Não é asa delta, não, é delta. Gravem esse nome, delta. Depois nós vamos ter b ao quadrado. Por isso eu queria que vocês identificassem os coeficientes. Ok. Menos 4a. O 4 está multiplicando o a, está multiplicando o c. O 4 jamais muda. O 4 é da fórmula, é da conta. Então, vamos lá. Como eu vou achar as raízes da equação? Existe uma existência, tá? Uma existência de raízes reais. Eu vou achar o valor de delta. Então, se delta for um número maior do que zero, o que acontece? Vocês viram lá em cima que eu achei duas raízes? Então, se delta for maior que zero, for um número positivo, eu vou achar duas raízes reais distintas. O que significa isso? Eu vou ter duas soluções diferentes. Agora, se delta for igual a zero, eu vou achar duas soluções exatamente iguais. E se delta for menor do que zero, não existe raiz real, não existe x' nem x duas linhas. Professor, o que é x' e x duas linhas? Eu vou explicar, certo? Então, vamos prosseguir aqui na